Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, no último domingo, o Brasil foi às urnas e mostrou uma grande revolta com a classe política. Um número de abstenção altíssimo no país inteiro e um descrédito dos políticos e da política Brasil afora. Eu penso, senhor presidente, que nós precisamos fazer uma reforma política profunda e urgente, que não pode se atentar por um pontinho ou outro pontinho apenas. Não pode ser uma coisa apenas cosmética para dizer que está fazendo uma coisinha aqui. É preciso mudar o sistema político. A população hoje não acredita em política. Algo que é tão importante na vida de todos nós. Uma atividade que é nobre. A população não acredita em política e isso é culpa dos personagens por desvios éticos inaceitáveis, mas isso também é culpa do sistema. Então nós precisamos mudar o sistema e precisamos fazer uma reforma política profunda. Eu protocolei nessa casa, na minha primeira semana aqui como senador, um conjunto de PECs, de propostas de emenda à Constituição e projetos de lei para mudar o nosso sistema político. Propostas objetivas que mudariam esse sistema, que, na minha opinião, aproximariam os eleitos dos eleitores, tornariam a política mais acessível ao cidadão comum. Eu gostaria de ver essas propostas sendo votadas. Vai ser muito triste eu chegar no final do meu mandato, aqui como senador, e não ter essas propostas votadas aqui nesse plenário. Se elas vão passar ou não, faz parte da democracia. É da consciência de cada parlamentar dizer se ele concorda ou não. Isso faz parte do processo democrático. Agora, essas propostas não serem votadas é que, para mim, é algo inaceitável. Quais são essas propostas, senhor presidente? A primeira delas, todas protocoladas na minha primeira semana como senador aqui nessa casa, a primeira delas é a PEC 3 de 2015, que proíbe os parlamentares de se reelegerem mais do que uma única vez, para dar chance a outros, para o sistema ser constantemente oxigenado, renovado. Quando a pessoa fica muito tempo em um cargo, ela começa a se achar proprietária desse cargo. E ela vai se esquecendo que ela é apenas um representante. É importante dar chance a outras pessoas. Hoje o acesso à política, ele não é fácil. Eu mesmo levei 3 eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital aqui no Distrito Federal. Eu perdi a primeira, perdi a segunda, eu só ganhei na terceira. Para entrar na política da forma mais limpa e com toda a dignidade que alguém pode entrar. É preciso tornar o sistema mais acessível ao cidadão comum. Então tem que limitar o número de reeleições. A pessoa entra, dá uma contribuição e depois abre espaço para outro. Então a primeira é essa, que proíbe os parlamentares de se reelegerem mais do que uma única vez. A segunda é a proibição de reeleição para cargos executivos. Também para dar chance a outras pessoas. As pessoas falam assim, mas um mandato só, agora é moda no Brasil, um mandato só ninguém consegue fazer nada. Ora, que desculpa. Juscelino Kubitschek, que construiu essa cidade, que nós todos estamos, só teve um mandato e construiu uma cidade. Foi presidente de 55 a 60 apenas. A terceira proposta é a que institui o voto facultativo, acabando com o voto obrigatório no Brasil. Hoje, muitas pessoas votam sem fazer a reflexão devida que esse gesto precisa e merece. Acaba que vota em qualquer um. Às vezes, vota no mais conhecido, que quase sempre é o que gastou mais dinheiro para ficar mais conhecido, que tem mais propaganda. O voto facultativo, além de mais democrático, ele vai obrigar também a classe política a ter um outro tipo de postura.
a ter que fazer um trabalho de base, de convencimento de ideias, de prestação de contas dos mandatos. Porque só o convencimento dessas ideias vai levar o eleitor às urnas. A quarta proposta, a que proíbe os parlamentares de se reelegerem mais do que uma única vez, é a PEC 3 de 2015. A que proíbe reeleições para o Executivo, a 4 de 2015. A que institui o voto facultativo, a 10 de 2015. Todas tramitando na CCJ dessa casa. A quarta proposta é a que institui o voto distrital no Brasil, dividindo-se as unidades da federação, os estados, em distritos, e cada distrito passando a eleger um parlamentar. Isso vai aproximar o eleito do eleitor e o eleitor do eleito. Vai facilitar a fiscalização do mandato do eleito, porque vai bastar aquela região fiscalizar um parlamentar apenas. Vai exigir que ele tenha que prestar contas constantemente do que está fazendo. Vai baratear o custo de campanha. Hoje, uma pessoa, para ser candidata, ela tem que fazer campanha em todo o estado. Só quem tem muito dinheiro, quem tem estrutura para fazer isso. Aqui no Distrito Federal, que é desse tamanhozinho, já é difícil a pessoa fazer campanha na Ceilândia, depois ir para o Gama, em Santa Maria, depois ir para a Saída Norte, para Planaltina e Sobradinho. Imagina no estado de São Paulo, a pessoa tem que fazer campanha em Presidente Prudente, em Bauru, na cidade de São Paulo, em Campinas, em Ribeirão Preto. Isso favorece quem tem dinheiro, quem tem estrutura. Quando diminui a área geográfica da campanha, torna a política mais acessível ao cidadão comum. Vai facilitar o debate. Nós tivemos, na última eleição para deputado federal no estado de São Paulo, 1.231 candidatos. A pessoa fica o tempo todo tentando ficar conhecida. Ela não consegue nem ficar conhecida, que dirá suas ideias e seus compromissos. Nós tivemos aqui no Distrito Federal 980 candidatos a deputado distrital. Então, reduzindo a área geográfica da campanha, nós facilitamos o acesso do cidadão comum à política. Dificultamos o uso e o abuso do poder econômico, porque fica mais fácil para o cidadão fiscalizar quem é que está fazendo uma campanha desproporcional. A quinta proposta é a proposta que institui um sistema de revogabilidade de mandatos. A pessoa, para ser candidato, ela passa a ter que registrar na Justiça Eleitoral as suas propostas e compromissos. A Justiça Eleitoral, por sua vez, publicaria essas propostas e esses compromissos no seu site na internet. Durante todo o mandato, o eleitor poderia acompanhar essas propostas e compromissos. E se em algum momento o eleito contrariasse frontalmente qualquer uma dessas propostas e desses compromissos registrados, ele perderia o mandato. Qualquer eleitor poderia entrar com uma ação e pedir o mandato dele de volta. Isso vai fazer com que, primeiro, as promessas caiam. Segundo, com que os eleitores passem a exigir dos candidatos compromissos objetivos. Um candidato a deputado que diga, sou contra o aumento da carga tributária, e que eleito vote um aumento de imposto, ou uma criação de novo imposto, ele perderia o mandato, porque ele contrariou frontalmente algo que ele se propôs a fazer. Um candidato a governador que diga, vou construir um hospital em tal região. O eleitor vai exigir, vai entregar quando? Com quantos leitos? E ele vai ter que cumprir exatamente o que ele se propôs. Essa é uma proposta de respeito ao eleitor. E se não cumprir, perde o mandato. Ah, mas isso aí vai tornar o sistema maluco? Não, maluco não. Maluco é hoje, que as pessoas se elegem com algumas propostas e nos seus mandatos esquecem dessas propostas e desses compromissos. É preciso ter respeito ao eleitor. Então, essa é a quinta proposta, a PEC 8 de 2015. A sexta proposta é a que institui uma padronização das campanhas.
é o PLS 36 de 2015. A Justiça Eleitoral faria licitações, a gráfica que ganhar imprimiria o panfleto de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar, com igual formato, igual quantidade para todos. A pessoa vai ter que ganhar no conteúdo, na proposta. A Justiça Eleitoral pagaria diretamente o fornecedor, a gráfica, e o candidato receberia apenas o material. Não iria dinheiro nem para o partido, nem para o candidato. Ele receberia o material para divulgar as suas ideias. A produtora de televisão que ganhasse a licitação gravaria o programa de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Mesmo o fundo, mesmo o tempo de televisão, o candidato teria que ganhar ali, no convencimento, no conteúdo, nas propostas. Nós teríamos eleições pelo menos desiguais do que nós temos hoje. A sétima proposta é a que possibilita uma pessoa ser candidata sem filiação partidária, sem precisar estar filiada a um partido político. Hoje, um conjunto enorme de brasileiros não se considera representado em partido político nenhum. É justo e democrático que essas pessoas também possam ser votadas. Se o Congresso Nacional tem que representar a diversidade de pensamento que existe na sociedade brasileira, e se na sociedade brasileira uma grande parcela dessa sociedade não acredita em partido político nenhum, é justo e democrático que essas pessoas também possam ser candidatas, colocar as suas ideias. O único filtro que eu coloco é que a pessoa, para se registrar como candidata sem filiação partidária, ela tenha que recolher 1% de assinaturas daquele eleitorado que ela vai disputar. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, tem 1.900.000 eleitores, com 19.000 assinaturas, uma pessoa poderia ser candidato a deputado distrital ou a deputado federal sem filiação partidária. Essa é a PEC 6 de 2015, também protocolada na minha primeira semana como senador. A outra PEC é a PEC 5 de 2015, que decreta perda de mandato para alguém que se eleja para um cargo legislativo e vá ocupar um cargo no executivo. Alguém que se eleja deputado e depois vai ser secretário de Estado, vai ser ministro. Hoje, em várias prefeituras e também em alguns estados, os governadores e os prefeitos se utilizam de colocar pessoas no secretariado para encher as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores de suplentes, porque aí eles controlam melhor o poder legislativo. Isso vai contra o princípio da Constituição Federal, que diz que os poderes são independentes. Essa não é uma boa prática para a democracia, não é uma boa prática para o contribuinte, que perde a independência de um poder. E não é correto com o eleitor, porque a pessoa se candidata para um cargo, ela tem que ocupar aquele cargo que ela se propôs a ocupar. E eu não estou propondo nada original. Quando o presidente Barack Obama se elegeu presidente dos Estados Unidos pela primeira vez, ele convidou a então senadora pelo estado de Nova York, Hillary Clinton, para ser secretária de Estado, que é equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil. E ela, para ser secretária de Estado, ela teve que renunciar ao mandato de senadora pelo estado de Nova York. A pessoa não pode estar num dia no poder fiscalizador, no outro dia no fiscalizado, depois votar para o fiscalizador, depois votar para o fiscalizado. Muitas vezes, ele volta ao mandato por apenas um dia, para votar um projeto de interesse do governo. Isso é uma promiscuidade. Tem que ter respeito à vontade do eleitor. Eu apresentei esse conjunto de propostas objetivas, senhor presidente, que, na minha opinião, mudariam a cara da política desse país, tornariam a política mais acessível ao cidadão comum, diminuiria a área geográfica da campanha, facilitaria um processo de renovação, de que a política seja vista como um serviço, como ela é, e não como uma profissão. Eu gostaria de ver essas propostas sendo debatidas e votadas nessa casa.
Esse sistema que está aí é um sistema maluco. É um sistema que a pessoa é dona do voto dela até o momento que ela põe o voto na urna. A partir dali, tudo pode acontecer com o voto dela. Ela pode votar em alguém para deputado e eleger alguém que ela detesta. Alguém com menos voto pode se eleger e alguém com mais voto pode não se eleger. Isso não é correto. É até difícil de explicar para as pessoas. O nosso sistema político é um sistema político que, com raríssimas exceções, só elege alguns tipos de pessoas. Ou um empresário com muito dinheiro, ou um representante desse, para representar um interesse ali, ou alguém que vai representar um segmento específico da sociedade, ou uma categoria profissional, agora até uma religião, ou aquele que ocupa um cargo no executivo, uma secretaria, e pelos cargos que nomeia ali, ele consegue ter uma base para se eleger depois parlamentar. Agora, o espaço para quem quer entrar na política para debater ideias, para representar ideias, esse espaço é restrito. E é esse espaço que tem que ser ampliado. Porque essa aqui, uma casa de debate que representa a população brasileira, essa aqui tem que ser uma casa que debata ideias, que represente ideias e não interesses, como muitas vezes a gente vê hoje. Apresentei essas propostas objetivas e gostaria de ver sendo votadas. Muita gente fala, mas os parlamentares não vão votar contra o sistema que colocaram eles lá. Vamos colocar em votação. Cada um coloque o seu posicionamento. Agora, essas propostas não serem votadas é algo que eu não posso aceitar. Além dessas propostas, senhor presidente, eu apresentei algumas também que visam a incentivar a democracia direta. Nós temos que ter mais democracia direta. A nossa democracia representativa ela está falida. Eu propus aqui a PEC 8 de 2016, que também está na CCJ, que aliás foi aprovada na CCJ, está para ser pautada aqui no plenário. Foi aprovada lá na Comissão de Constituição e Justiça, estava esperando para entrar na pauta aqui do plenário. A PEC 8 de 2016, que dá rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular, eles passando a trancar a pauta se não forem votados em até 45 dias. Não pode um projeto oriundo da Presidência da República ter precedência legislativa do que um projeto que teve mais de 2 milhões de assinaturas diretamente de brasileiros. As 10 medidas contra a corrupção já teriam sido votadas na Câmara. Estão lá há mais de 6 meses, se isso estivesse valendo. Apresentei também o PLS 267 de 2016, que permite os projetos de iniciativa popular a serem feitos pela internet, através de assinatura eletrônica. Isso vai desburocratizar, vai facilitar, vai permitir a participação do cidadão no ato de legislar. E a Justiça Eleitoral já conferiria as assinaturas eletrônicas e já mandaria para o parlamento conferidas. Não precisaria ficar o tempo que fica aqui, que ninguém consegue conferir, aí acaba que um parlamentar apresenta o projeto só para o projeto poder tramitar. Então, são projetos importantes que Então, são projetos importantes que incentivam esse importante instrumento do nosso Estado democrático de direito, que são os projetos de iniciativa popular. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. E eu espero que nós, parlamentares que estamos aqui, tenhamos consciência das nossas responsabilidades e consciência que a população hoje está dizendo não a esse sistema político. E isso é culpa dos personagens, por desvios éticos inaceitáveis, mas isso também é culpa de um sistema que faz com que muitas pessoas que estão me ouvindo hoje em casa, olhem e falem, eu tenho vontade de ser político, só que não vou entrar nisso não. Campanha é cara, é trabalhosa, as pessoas ainda têm uma imagem de um político ruim. Um sistema que incentiva as pessoas de bem a não quererem entrar na política, não pode ser um bom sistema. Nós precisamos incentivar as pessoas de bem, o cidadão comum, a entrar na política.
e facilitar o acesso desse. Muito obrigado, senhor presidente.